Hoje vamos tratar sobre o habeas data. O habeas data é direito à informação, não é? Nós vimos ter o habeas corpus é o direito à locomoção, à livre locomoção, e o habeas data é o acesso à informação. Trata-se de direito à informação, portanto. Ele está previsto na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 72, e está regulamentado pela Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997. Bem, esse habeas data, ele veio lá da Constituição Portuguesa, da Constituição da Espanha, para nós que são as duas constituições mães que nós temos, veio também do sistema norte-americano. Então, as origens do habeas data estão tanto em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, e ainda parece-me que a Argentina está adotando o habeas corpus numa reforma que fez da sua Constituição. Bem, o habeas data, ele tem uma motivação política, porque na época do regime militar nós tínhamos o SNI, o Sistema Nacional de Informação, que ele colhia inúmeros dados em relação às pessoas, e esses dados tinham uma natureza sigilosa, as pessoas não podiam ter acesso a esses dados, não é? Nós já falamos em outras oportunidades que as pessoas eram condenadas através de processos secretos, que muitos deles tinham por base essas informações do Sistema Nacional de Informação, né, do SNI, e as pessoas não podiam ter acesso, saber o que estava ali anotado, não é? E qual era a fonte para que se pudesse verificar se aquela informação era uma informação correta ou era uma informação incorreta. Então, ele tem uma natureza política, o habeas data. É uma ação gratuita, tal qual o habeas corpus, não é? Mas, diferentemente do habeas corpus, ele precisa de advogado. Não pode a própria pessoa requerer. Há necessidade de um advogado. Outra característica é que no habeas corpus, uma pessoa pode requerer em nome da outra. O habeas data, ela é uma ação personalíssima, ou seja, só a pessoa que pode requerer e pedir acesso às informações relativamente a dados que lhe dizem respeito, não é? Não pode um terceiro entrar com o habeas data para coletar informações de uma determinada pessoa. Existem algumas exceções, por exemplo, quando o cônjuge pode pedir informações do outro cônjuge que já faleceu, não é? Ou seus sucessores, mas só nessas hipóteses, são hipóteses excepcionais. Podem propor o habeas data tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Porém, tem que haver o prévio requerimento administrativo. Tem uma súmula, a súmula número 2 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Ou seja, tem que primeiro ser requerido
administrativamente e só na hipótese de haver recusa. E essa recusa pode ser explícita ou ela pode ser tácita, não é? Não haver a resposta dentro de um determinado prazo será considerado uma recusa tácita ou uma recusa presumida, uns dão um nome, outros aceitam outro, não é? E o habeas data, ele é previsto na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 72. E, como eu disse, regulamentado pela Lei 9.507. Então, a Constituição, ela vai dizer lá no artigo 5º, inciso 72, considerar-se-á habeas data a primeira hipótese, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais. Então, o governo não pode ter segredo em relação às pessoas. Se tem ali algum dado relativamente a uma determinada pessoa, essa pessoa tem que saber que tipo de informação está ali existindo, para saber se é uma informação correta. E se for incorreta, ele pode requerer a retificação daquela informação. Mas continua a Constituição: constante de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Aí são bancos de dados particulares, mas que têm por finalidade fornecer aqueles dados para o público. Por exemplo, o Serasa tem lá uma informação, ele é um banco de dados de caráter particular. Ele é de caráter particular, mas a sua finalidade, a finalidade daqueles dados é fornecer a outras pessoas, não é? Numa espécie de tentativa aí de proteção de crédito, alguma coisa assim. Então, pode ser dados constantes em órgãos governamentais ou em bancos que, mesmo sendo particulares, são bancos de caráter público, ou seja, esses bancos que usam, esses bancos de dados que usam as informações e as tornam públicas. Aí também a pessoa tem o direito de saber o que consta nesses bancos de dados particulares, não é? Bem, essa é a primeira hipótese, ou seja, a de tomar conhecimento. E a segunda hipótese, lá na linha B, vai dizer para retificação dos dados quando se pretenda fazê-lo, quando não se pretenda fazê-lo em processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, existe essa possibilidade de se pedir a retificação dos dados em processo sigiloso, judicial, mas se não quiser fazer isso, pode-se pedir o habeas data para retificar aquelas informações que estão ou nos órgãos governamentais ou no banco de dados particular que usam aqueles dados em caráter público para divulgar aqueles dados para terceiros. Bem, esse é o regramento constitucional do habeas data. Entretanto, nós temos a Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997, que ela regula o direito de acesso à informação, não é? E disciplina
rito processual do habeas data. Antes disso, era comum usar-se também o rito processual do mandado de segurança. Lá no artigo 1º, no parágrafo único, já mais ou menos vai se definir o que é o caráter público dos registros. Diz: considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Muitas vezes, aquelas informações são de uso apenas privativo de um determinado órgão, não é? E, portanto, não tem esse caráter público de divulgar as informações. Então, esse parágrafo único ele vai definir o que é o caráter público do registro. Já no artigo 2º, ele vai dizer que o requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Ou seja, primeiro, o requerimento tem que ser feito administrativamente. A quem? Ao órgão ou aquela entidade depositária do registro ou ao banco de dados. No caso, vamos citar, porque é mais conhecido, o Serasa, não é? E há um prazo para ser deferido ou indeferido esse pedido. Esse prazo é exíguo, é um prazo de 48 horas. A decisão pelo deferimento ou indeferimento deve ser comunicada ao requerente em 24 horas. O artigo 3º vai dizer para nós: ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações. Então, é requerido o conhecimento das informações, é deferido o direito da pessoa de conhecer aquilo, e aí vai nos falar o artigo 4º. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado em petição, acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação. Feita a retificação, e aí tem um prazo para a retificação, é o prazo de no máximo 10 dias a partir da entrada do requerimento, a entidade ou o órgão depositário do registro da informação dará ciência ao interessado. Ou seja, olha, está aqui e já foi retificado aquela informação. Existe ainda algumas situações em que não dá para se afirmar que aquele dado é inexato. Todavia, aquele dado ali constante, ele pode estar sendo discutido judicialmente ou discutido administrativamente. Então, aí há uma ampliação do habeas data, uma ampliação daqueles casos previstos na Constituição, porque é uma terceira hipótese. Vai dizer o parágrafo 2º. Ainda que não se constate a inexatidão do dado, então a pessoa conheceu e não pode pedir a retificação, porque aqueles dados não são inexatos, não é? Não dá para retificar. O que consta ali, em princípio, é correto. Mas, veja, diz o parágrafo 2º, ainda que não se constate a inexatidão do dado,
se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado. Então, veja, a lei vai estabelecer uma terceira hipótese de finalidade do habeas data. Primeiro, tomar conhecimento. Segundo, retificar aquilo que não está exato. E terceiro, mesmo que aquilo que esteja ali não seja inexato, ele pode colocar ali ao lado daquela informação alguma explicação ou alguma contestação, dizendo que existe alguma pendência sobre a exatidão daquele dado. Então, essa contestação ou essa explicação também será anotado naquela informação. Então, nós temos o conhecimento da informação, a retificação da informação e a anotação na informação de que relativamente a ela há esta pendência, que essa pendência pode ser tanto judicial como administrativa. Portanto, o artigo 7º dessa lei vai definir: considerar-se-á habeas data, primeiro, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Portanto, a primeira hipótese é conhecer. Eu tenho o direito de conhecer as informações a meu respeito. A segunda hipótese é para retificação de dados, quando não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, a segunda hipótese é para retificar aqueles dados, dizendo que aqueles dados são inexatos. E a terceira hipótese é para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, o dado é verdadeiro, não é inexato, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, há aquele dado não é inexato, mas ele está sendo discutido, há uma pendência judicial ou amigável ou administrativamente relativamente àquele dado ali constante. Então, assegurar o conhecimento, retificação de dados e anotações. A anotação desta possível pendência judicial ou administrativa sobre aquele dado, né? E até mesmo amigável. A petição deverá preencher os requisitos próprios da petição inicial que vocês estão estudando lá em processo civil. Por isso eu não irei me alongar nessa parte de quais são os requisitos da petição inicial. Porém, no habeas data tem um requisito especial. Além daqueles requisitos previstos no Código de Processo Civil, a petição inicial tem que ser instruída com prova. Primeiro, da recusa ao acesso às informações ou do decurso do prazo de mais de 10 dias sem decisão. Então, a recusa pode ser expressa ou pode ser tácita. Expressa: responderam o seu requerimento e indeferiram. Disseram: não, você não tem direito a essa informação. Bem, daí é a recusa expressa. Todavia, existe a recusa tácita. Qual é a recusa tácita? Se em 10 dias não houve decisão relativamente ao acesso das informações, é considerado uma recusa tácita ou uma recusa presumida. Então, quando eu vou entrar com habeas corpus pedindo o acesso
as informações, eu tenho que demonstrar que eu requeri administrativamente e que foi indeferido o meu pedido, ou que passou o prazo de 10 dias, que também é uma forma de se considerar indeferido o pedido, mas aí pela omissão da autoridade ou do banco de dados particular, não é? Também pode ser que você tenha recebido o acesso às informações e pedido a retificação, e a retificação foi recusada. Então, aí também cabe o habeas data, não é? Então, você vai entrar com o habeas data para requerer a retificação. Bom, e nesse caso também, na sua petição inicial, você tem que demonstrar que houve a recusa em se fazer essa retificação. E a recusa pode ser expressa, e repito, e pode ser tácita. Só que aqui é um prazo um pouco maior. Vai dizer da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Notem, para o acesso a informações, a recusa tácita ocorre quando decorre um prazo de 10 dias sem decisão. Aí já é considerada a recusa para o acesso à informação. Mas para a retificação, a recusa tácita só será considerada com o decurso do prazo de 15 dias sem decisão. E a terceira hipótese, da recusa de fazer-se a anotação. Então, eu pedi administrativamente, tive acesso às informações, e não era o caso de retificação, porque os dados não eram inexatos, mas eu pedi para fazer-se a anotação da existência de pendência relativamente àquela informação. E também ali não pode ter sido indeferido expressamente, ou pode ser indeferido pelo decurso de prazo, e nesse caso o decurso do prazo também é de 15 dias. Também é de 15 dias. Para vocês perceberem a semelhança, não é, com o mandado de segurança, vai dizer o artigo 9, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante com cópia dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações que julgar necessárias. Bem próximo do rito do mandado de segurança, não é? O artigo 11 vai dizer: feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como a prova de sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar o recibo. Findo esse prazo, que o coator tem que prestar as informações, será ouvido o Ministério Público dentro de 5 dias. Passado esse prazo, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, que deverá ser proferida também em 5 dias. O artigo 13 vai falar que, se o pedido for julgado procedente, se o juiz entender que o requerente, o impetrante, tem razão, ele marcará dia e hora
para que o coator apresente ao impetrante as informações a seu respeito constante de registros ou bancos de dados. Então, ele marca um dia e hora para que o coator venha e apresente as informações a respeito do impetrante, não é? Ou, se o pedido for de retificação ou anotação, também o juiz marcará dia e hora para o coator apresentar em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Muito bem. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito, ou seja, o pedido for julgado extinto sem análise do mérito, não é? E aí, o artigo 19, ele vai falar que os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Ou seja, não terá prioridade sobre o habeas corpus e também não terá prioridade sobre o mandado de segurança. Mas, fora o habeas corpus e o mandado de segurança, o habeas data terá prioridade sobre todo e qualquer outro tipo de processo, não é? O artigo 20, ele vem falar das competências, da competência originária e da competência recursal. Competência originária tanto do Supremo Tribunal Federal, quando trata-se de habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça será originariamente competente também em relação a atos de ministro de Estado ou do próprio Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais regionais federais contra atos do próprio tribunal ou atos de um juiz federal, não é? O juiz federal será o competente contra ato de autoridade federal, excetuado os casos de competência dos tribunais federais, também é natural, não é? Os tribunais estaduais, a competência relativamente ao habeas data está regulado lá na Constituição do próprio Estado e aí é competência do juiz estadual nos demais casos. Bem, e nós temos um tema muito interessante, que é a lei do acesso à informação. É uma outra lei. É a lei 12.527. Esse nós vamos comentar outro dia, até eu queria deixar até com uma pesquisa para vocês. Esse direito à informação, diferente do habeas data, ele está contido lá no artigo 33 da Constituição Federal, que é o chamado arquivo aberto. Diz assim: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Uma característica do direito da transparência, não é? E ali vocês notem, é chamado arquivo aberto. O Estado, a não ser em situações que envolvam a segurança da sociedade ou a segurança do Estado, ele não pode ter sigilos em relação às pessoas. E veja bem, não é só de caráter particular, é de caráter geral. Nós tivemos recentemente um caso, ainda está sub júdice no Superior Tribunal de Justiça, sobre um pedido de um jornal que entrou com uma ação, daí uma ação ordinária, com base nesse dispositivo constitucional e também nessa Lei de Acesso à Informação 12.527, pedindo que o Poder Judiciário determinasse ao presidente da República que demonstrasse se ele foi ou não vítima desse vírus aí que está envolvido com essa pandemia. E o Estado, o jornal queria publicar dizendo se o presidente foi ou não vítima, né, desse vírus. E o presidente se recusa a informar, alegando aí, não é, direito à sua privacidade. Mas será que tem direito à privacidade uma pessoa pública como o presidente da República e diante desta situação aí complicada que nós estamos vivendo? Ou será que o Estado, o jornal, ele tem o direito de conhecer a verdade para informar ao público? Ou não, ou isso é algo que está dentro da individualidade do senhor presidente da República, da sua intimidade. É um trabalho que eu estou pensando em deixar para vocês pesquisarem, porque já tem uma decisão de um juiz a esse respeito, mas é uma decisão liminar, se não me falha a memória, mas ela já foi suspensa por um ato do presidente do Superior Tribunal de Justiça. Mas, de qualquer maneira, é um tema muito interessante para nós estudarmos essa outra lei de acesso à informação, que está com base neste artigo 5º, inciso 33. Bem, vamos deixar esse desafio aí para vocês, para na sequência nós meditarmos melhor a respeito, mas quero que vocês já vão pesquisando para, quem sabe, fazer um trabalho, não é? Vamos atribuir alguma nota sobre isso. Por enquanto, então, é isso. Na próxima aula, nós iremos começar a falar sobre a ação popular. A ação popular é muito importante. Para vocês terem uma ideia da importância da ação popular, uma das espécies de ação popular é o impeachment. Aí nós vamos analisar qual é a força da ação popular, os seus legitimados, não é?
e o alcance e o que pode ser objeto de uma ação popular. Então, esse será um tema para a nossa próxima aula.